Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Gente, olha só. Muitas pessoas me perguntam qual é a minha religião. Eu não tenho religião, gente. Eu não sou católico, não sou protestante. Eu sou filho. Eu frequento aonde tem uma boa palavra de Deus e dentro da nova aliança. Eu ouço alguns pregadores, sigo alguns pregadores. Mas a minha igreja é no secreto no meu quarto. O meu ministério é o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã. E outra coisa, gente, eu não sou pastor, tá? Então, quem me chama de pastor, se puder me chamar de amigo, de gente boa, Denise me chama de mano, me chama do que você quiser, mas não me chama de pastor, porque eu não sou pastor. Quem é digno de ser chamado de pastor é Jesus, meu amigo, minha amiga. Tá bom? Então, gente, hoje eu senti uma vontade de falar do Espírito Santo. Porque, gente, eu tô tendo muitas experiências maravilhosas com ele. Então, hoje eu vou falar sobre isso. E a palavra que eu queria partilhar com você hoje são algumas passagens, e a primeira está em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Isso aqui é algo incrível, gente. É incrível, é lindo demais, é maravilhoso o ministério do Espírito Santo. Atos 2, versículos 1 a 4, diz assim: Chegando ao dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Oh, glória! Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Gente, essa aqui é uma passagem linda. Foi quando o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, sobre os discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, depois, você deve conhecer a história, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém, esperando a chegada do Espírito Santo. Naquela época, meu irmão, minha irmã, muitos judeus moravam em outros países, mas visitavam Jerusalém todos os anos para celebrar o Pentecostes, que era uma festa judaica, instituída por Deus para comemorar a colheita. Só um pouquinho de conhecimento, mas eu sei que muitos já sabem disso. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. E foi exatamente naquele dia, num domingo de manhã, que o Espírito Santo desceu, como um vento muito forte e línguas de fogo. E os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Nossa, lindo demais. Os judeus de outros países, eles ficaram surpreendidos, porque cada um ouvia a mensagem de Deus na língua de seu país, gente. Então Pedro, naquele momento, ele pregou o evangelho para aquela multidão que estava ali. E nesse dia, 3.000 pessoas se converteram.
Esse fenômeno, meu irmão, minha irmã, sobrenatural, não deixou dúvidas de que o Espírito Santo havia descido à terra. Mas não foi, meu irmão, minha irmã, muito importante isso. Esse sinal não foi esse sinal que marcou a vida de quem era transformado pela mensagem do Evangelho. À medida, meu irmão, minha irmã, que a comunidade de cristãos aumentava, eles se tornavam cada vez mais unidos, a ponto, meu irmão, minha irmã, de abrirem mão de suas posses em favor uns dos outros. Olha o que a Bíblia diz em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Ninguém considerava sua unicamente qualquer coisa que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Gente, a maior característica, é isso que eu quero que fique bem claro, de uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo. Existe uma característica própria. E a característica de uma pessoa que verdadeiramente foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Ele deixa de se preocupar somente com ela mesma. Essa pessoa, ela deixa de se preocupar com seus problemas. Ela abre mão dos seus direitos. Abre mão das suas coisas para ajudar as outras pessoas. Isso é uma grande característica. E era isso que Jesus fazia. O próprio Jesus disse que esse seria o diferencial dos seus discípulos. Quando ele disse em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, ele disse assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É isso que nós vemos hoje, meu irmão, minha irmã? É isso que a gente menos vê hoje. O amor, meu irmão, minha irmã, é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo. É o amor ágape. É o amor sem interesse. Pois nós não somos capazes de amar as pessoas como nós mesmos, da forma que nós amamos, gente. E ainda mais difícil é amar o próximo como Jesus nos amou. Por isso, quando um cristão se desapega das coisas desse mundo e abre mão do status, abre mão de reconhecimento, abre mão de bens materiais e tudo em favor do próximo, ele mostra que realmente foi transformado pelo Espírito Santo. Porque sem ele é impossível esse tipo de atitude. Meu irmão, minha irmã, como disse o apóstolo Paulo, você pode falar, meu irmão, minha irmã, línguas estranhas. Você pode fazer milagres e conhecer todos os mistérios de Deus. Mas se você não tiver amor, isso não vale de nada. 1 Coríntios 13. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque desenvolver essa marca do Espírito Santo, que é o amor. Peça a Ele para te dar mais poder para amar os outros, meu irmão, minha irmã. Eu tenho pedido isso todo dia, Jesus. É a única coisa que eu peço, o Espírito de sabedoria e entendimento, e que Ele me ensine a amar como Ele amou. Meu irmão, minha irmã, muito melhor você pedir para você aprender a amar os outros do que ter o poder de fazer sinais sobrenaturais. Todos nós queremos fazer sinais sobrenaturais, mas o principal, como diz na palavra, algo muito mais que excelente que está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 12. Muito mais que excelente, é um caminho muito mais que excelente. Gente, excelente já é maravilhoso, muito mais que excelente. O que é então? Então, meu irmão, minha irmã, o amor ao próximo é o verdadeiro milagre que devemos buscar. Gente, muitas pessoas
querem se batizar com o Espírito Santo. E muitas pessoas têm uma referência errada do que é uma pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, meu irmão, minha irmã, é alguém que ama muito. Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito? Às vezes você pode olhar para um líder da sua igreja e falar: esse é cheio de Espírito. Esse é cheio do Espírito Santo. Por que, gente, que ele é cheio do Espírito Santo? Olhe para a vida dele. Se ele for um marido maravilhoso, que ame muito a sua esposa, um marido exemplar, como a Bíblia fala que ele deve ser. Se ele amar a esposa dele, como Cristo amou a igreja, ele é cheio do Espírito Santo. Se ele amar os filhos de uma forma incondicional, ele é cheio do Espírito Santo. Gente, ficar pulando na igreja, caindo no chão, rodopiando, não quer dizer que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. As pessoas acham que o batismo do Espírito Santo é algo que parece que vem chuva do céu, de fogo. Gente, olha essa passagem. Elias, Deus falou para Elias, 1 Reis 19, 11 e 12. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Isso é lindo, gente. Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Ou seja, Deus queria se mostrar a Elias. Aí, olha só. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Em outras traduções diz, uma brisa suave. Gente, as pessoas confundem muito isso. O que move o sobrenatural na sua vida, meu irmão, minha irmã, é a fé. Peça com uma fé simples, de uma oração simples, que Deus te batize no Espírito. E eu vou fazer essa oração com você daqui a pouco. E se você crer, você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Mas não espere um evento sobrenatural, gente, como as pessoas acham. Que você vai sair orando em línguas, pulando. Não é assim, gente. Uma pessoa que é cheia do Espírito, a maior característica dela é o amor. É o amor, meu irmão, minha irmã. A pessoa que ama, que se doa, que é desapegada das coisas materiais. Gente, existe o fruto do Espírito. A pessoa que desenvolve o fruto do Espírito é cheia do Espírito. Amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E quem tinha essas características? Jesus. Irmão, isso é tão simples de entender, as pessoas complicam. Agora, a forma como o Espírito se manifesta, gente, não existe um protocolo. Eu estou falando isso, gente, porque houve algumas dúvidas no grupo Telegram hoje sobre o Espírito Santo. E eu falei, eu vou fazer essa live hoje. Então, gente, não espere algo que venha fogo do céu. Gente, é uma coisa muito maravilhosa. É uma sensação de amor, de paz, de ser amado por Deus. Olha só, agora a forma que o Espírito Santo se manifesta, meu irmão, minha irmã, é muito... Não tem um protocolo, como eu disse. Olha como aconteceu em Atos 10:44. Olha só isso aqui, gente, que interessante. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Gente, a palavra de Deus ensina que, embora algumas pessoas tenham recebido o Espírito Santo através da imposição de mãos, como diz, outras vezes ele simplesmente foi derramado sobre as pessoas, conforme diz nessa passagem de Atos 10:44. E essa história foi o seguinte, meu irmão, minha irmã, para você entender. Enquanto Pedro ele pregava na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam ali.
Ele não impôs as mãos. Os versículos seguintes em Atos 10 nos dizem que os crentes que estavam acompanhando Pedro naquela ocasião ficaram impressionados porque testemunharam, sabe o quê? O quão livremente o Espírito Santo fora derramado sobre os gentios. Quem são os gentios, gente? Quem não é nascido judeu é gentil. Eu sou gentil, você é gentil. E foi derramado o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Gente, isso ficou evidenciado também, e eles começaram a orar em línguas. Meu irmão, minha irmã, você, como eu falei antes, pode pedir a Deus para enchê-lo e batizá-lo com o Espírito Santo. Agora. Agora, aonde você está. Simplesmente orando de uma forma muito simples. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, repita essa oração comigo. Só que não adianta você orar sem fé, meu irmão, minha irmã. Você tem que acreditar no que você vai falar. Ore assim comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço que tu me batizes com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Concede-me ousadia, como deste àqueles que foram cheios no dia de Pentecoste. E dá-me quaisquer outros dons espirituais que tu queiras me dar. Só isso, meu irmão, minha irmã. Agora, você pode confirmar a sua fé, dizendo agora onde você está. Eu creio que eu recebi o batismo do Espírito Santo e nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Gente, se você fez esta oração, espere em Deus silenciosamente. E você creia que recebeu aquilo que pediu, meu irmão, minha irmã. Creia. Caso você não creia, meu irmão, minha irmã, se você não crê, então mesmo que você já tenha recebido, será como se não tivesse. Você não pode agir com base em alguma coisa na qual você não acredita que possui, meu irmão, minha irmã. Eu quero enfatizar, meu irmão, minha irmã, a importância de que você creia pela fé. Você tem que crer pela fé, que realmente recebeu. E de que não tome decisões com base em seus sentimentos. Eu falo sempre isso, meu irmão, minha irmã. Creia e continua crendo. Nunca se esqueça que é só a fé que move o sobrenatural. E se você crê que você recebeu o Espírito Santo, que você foi batizado, você foi. Meu irmão, minha irmã, o poder do Espírito Santo está à nossa disposição. Agora nós vamos falar um pouco de poder. Olha o que diz em Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos e queremos poder. Eu falei isso antes. Principal é o amor, mas nós queremos o poder também de viver no sobrenatural. E Jesus promete isso nessa passagem de Atos 1:8, gente. Conforme nós acabamos de ler agora. Eu não conheço ninguém que espere e ore por fraqueza e incapacidade, meu irmão, minha irmã. Deus quer que nós sejamos poderosos e que nós vivamos e desfrutemos de vidas completamente transbordantes de poder. E dentre isso tudo, vitória sobre Satanás e sobre todos os seus ardis planos malignos. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é o poder de Deus que nos capacita. E quando ele entra em nossa vida, nós ficamos mais poderosos. Nós podemos até dizer que nos capacita. E quando ele entra verdadeiramente em nossas vidas, verdadeiramente esse poder se manifesta em nossa vida.
Nós podemos até dizer, meu irmão, minha irmã, que o nosso nível de poder depende do grau que nós nos rendemos ao Espírito Santo, da forma que você se entrega a Ele, da forma que você deixa Ele conduzir a sua vida. Você já submeteu. Agora, meu irmão, uma coisa que é muito importante. Você tem que se render totalmente. Tem gente que deixa algumas áreas, não quer que Deus mexa. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele revela a verdade. Não só a verdade que está escrito na palavra de Deus, mas a verdade sobre você mesmo. Vai começar a aflorar aquela podridão que existe aí no seu subconsciente de tudo que você fez de errado. Esse é o processo de libertação do Espírito Santo. Essa é a renovação de mente feita pelo Espírito Santo. Mas você tem que se render a ele, meu irmão, minha irmã. Agora eu te pergunto, você já submeteu cada recanto do seu coração para o Espírito Santo? Você convidou ele para entrar em todas as áreas da sua vida? Ou você reserva algumas áreas para você mesmo cuidar? Onde você não quer que nada interfere. Nem mesmo Deus você quer que interfira. Normalmente é nessas áreas que Deus vai atuar. Primeiramente. Meu irmão, minha irmã, a maturidade espiritual, ela é um processo, gente. Nós liberamos as áreas de nossas vidas ao Senhor pouco a pouco. É um trabalhar dia a dia de fé em fé, gente. E quanto mais nós liberamos, quanto mais intimidade nós criamos com o Senhor, melhores as nossas vidas se tornam, gente. Muitas vezes nós nos agarramos exatamente às coisas que nos fazem infelizes. E temos medo de abrir mão dessas coisas, gente. Nós precisamos confiar em Deus e saber com absoluta certeza que tudo o que Ele pede para você fazer é para o seu próprio bem e para te dar uma vida melhor, para você viver os sonhos dele, que são sonhos bons, perfeitos e agradáveis. Meu irmão, minha irmã, o poder do Espírito Santo, ele nos capacita a ser o que Deus quer que sejamos, gente. Deus quer, Deus, ele sabe, ele te modelou, ele sabe exatamente o que ele quer de você. E só quem pode mostrar para você é o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu percebi algum tempo atrás que essa passagem de Atos 1:8, que está lá no início da mensagem, declara que as pessoas receberam poder para ser testemunhas. Para ser testemunhas. E não para dar testemunho. Isso tem uma diferença, gente. Nós não podemos apenas dar testemunhos, nós temos que ser um testemunho vivo de Cristo em nossas vidas diárias. Nós temos que exalar o perfume do Espírito. As pessoas têm que olhar para você e ver luz saindo de você. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Isso é uma pessoa cheia do Espírito. Quando você olha para a pessoa e você sente o amor exalar do coração daquela pessoa. Essa pessoa é cheia do Espírito. Ela não precisa ficar rodopiando na igreja, meu irmão, minha irmã. Uma pessoa que ama a família, que ama seus amigos, que larga tudo para ajudar outras pessoas, que às vezes dá as coisas dele para outras pessoas que precisam. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que vive como Jesus vivia. Uma pessoa que tem misericórdia. Uma pessoa que tem compaixão como Jesus tinha. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós nos preocupamos com tantas coisas da nossa vida, aquelas coisinhas, nossa, é nós somente, é o meu marido, é o meu filho, é minha coisinha, é o meu emprego, é o meu dinheiro. Gente, isso aí é egocentrismo, egoísmo. Gente, eu não peço nada para Deus, como eu falei, a única coisa que eu peço é sabedoria, entendimento, que Jesus me ensine a amar como Ele amou. Só isso.
Há muito tempo, gente, eu não peço nada para Deus. Até porque na nova aliança a gente não precisa pedir nada, porque Deus já nos deu tudo, porque está tudo consumado na cruz de Jesus. Aí eu faço uma live e as pessoas vêm, mas lá em Mateus não sei o quê, em Lucas não sei o quê. As pessoas querem justificativa para pedir. Então peça. Peça. Não vai mudar a minha concepção, não vai mudar a minha certeza, gente. Eu não dou testemunho, eu sou um testemunho vivo do que Deus fez na minha vida. Eu quero que você seja um testemunho também, não apenas dê testemunho. Então nada vai mudar a minha cabeça. Não adianta ficar botando enquadramento. As pessoas querem justificativas. Sabe para quê, gente? Para ficar fazendo oração dentro da velha aliança. Não entende o contexto da palavra de Deus. E querem discutir. Eu não vou discutir, gente. Eu só vou falar o que está aqui no meu coração. O que o Espírito falar através de mim. Eu deixo ele me usar, gente. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios, gente, 3,6 diz assim: foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Aqui está falando, gente, da nova e da velha aliança. É muito claro. Jesus nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova. Não da letra. O que é letra, gente? É a lei que tinha lá. É a lei que as pessoas ficam, lei. A letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Quando você tiver comunhão com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente, ele vai te revelar os tesouros da palavra de Deus, gente. Você vai começar a entender as coisas. Você começa a caminhar no Espírito. Quando você vai fazer algo errado, ele te avisa. Agora, se você, lá atrás que eu falei, fez aquela oração, e você achava que não era batizado, e fez aquela oração com fé, você agora afirma na tua vida que o Espírito Santo habita em você, e a tua vida mudou hoje. E você começa a caminhar. Gente, as pessoas complicam muito a fé. Por isso, é tão simples a nova aliança, é tão simples, gente, se apropriar pela fé, que as pessoas acham, não, é muito simples isso, não é possível ser tão fácil. E é assim, gente. Nessa passagem que eu li agora, diz que nós somos aptos. Nós estamos prontos para ministrar no Espírito a nova aliança. Gente, nós estamos prontos para ministrar no Espírito a nova aliança. Isso é incrível. Só que nós mais vemos aí as pessoas vivendo na velha. Gente, nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Ele que revela a verdade. Não é o Vinícius, não é o pregador X, Y, pastor, padre, seja quem for. Quem revela a verdade é o Espírito. E ele vai revelar a verdade. É só você abrir o seu coração incrédulo e deixar ele conduzir sua vida, meu irmão, minha irmã. Fale para ele, se entregue a ele. Gente, é o que eu falo muito para as pessoas, não vive em função do que o Vinícius fala. Pesquise, estude a palavra. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Não vive em função dos outros, meu irmão, minha irmã. Em função da oração dos outros, em função da pregação dos outros. Vai pesquisar a palavra, lê, pede ao Espírito. Espírito Santo, não estou entendendo, me ajuda. Se você não entendeu no dia, no outro, pede de novo. Espírito Santo, isso aqui como é que é? Aos poucos, gente. O problema é que as pessoas querem mudar da noite para o dia. É uma maturidade na fé que você vai adquirindo de acordo com o tempo. É de fé em fé, de glória em glória, um passo de cada vez. E, gente, a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Gente, em tudo, não é em algumas coisas, em tudo, absolutamente em tudo que nós fazemos. Tudo! Ele quer participar de tudo. Se você quer ir no mercado, ele quer ir no mercado com você. Se você vai para academia, ele vai para academia com você.
Se você vai em qualquer lugar, ele está ali com você. Você vai para um lazer em família, ele está ali com você. E você começa a sentir aquela presença dele. E aonde você entra, você exala a alegria que é fruto dele. E às vezes, meu irmão, minha irmã, você não precisa abrir a boca para falar, mas o fruto do Espírito que exala de você. As pessoas olham e querem estar do teu lado, querem te ouvir, querem te abraçar. Você não precisa falar nada. Uma pessoa cheia do Espírito não precisa falar nada. Só a presença dela muda o ambiente, gente. Eu falo isso emocionado, porque é incrível isso, gente. E eu quero muito que vocês vivam no sobrenatural. Eu quero muito que vocês vivam através da condução do Espírito. Eu quero muito isso para vocês, meu irmão, minha irmã. Quando eu recebo um testemunho, eu fico ardente de alegria. Porque eu sei, gente, o que é sofrer. Eu sei o que é deserto. Eu sei o que é sofrimento. Mas eu sei o que é alegria hoje. Hoje eu sei o que é andar no Espírito. Hoje eu sei o que é ter intimidade com o papai. Hoje eu sei, gente, como orar devidamente. Como ter uma comunhão com Cristo. E eu quero que você também tenha isso. Então, às vezes, desculpa, gente, às vezes eu me exalto um pouco. Porque tem certas coisas que não adianta, gente. Se você não se entregar com toda a tua alma, não tem mudança. Normalmente, meu irmão, minha irmã, a gente vive empurrando a nossa vida, tudo na carne. Mas, meu irmão, minha irmã, o que isso quer dizer? Que nós agimos sobre emoção, através de planos que nós mesmos fizemos, porque nós não temos intimidade. Meu irmão, minha irmã, ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios de um cristão da nova aliança. Sem ele para conduzir a tua vida, tu vai pro buraco. Além da salvação, ser guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é incrível. É ali que você vai viver uma vida maravilhosa, abundante, porque o Espírito Santo é o próprio Deus que habita em você. E ele conhece os planos de Deus para você. Então ele vai te guiar pelo plano que o papai quer para você. Então por que a gente não se rende a ele? Por que a gente não deixa ele conduzir a nossa vida como tem que conduzir? Meu irmão, minha irmã, é maravilhoso ter esse privilégio de ser guiado pelo Espírito. E, gente, quando nós falamos ser guiado pelo Espírito, isso quer dizer poder ouvir Deus. Ouvir o papai. Ouvir Jesus. Ter experiências sobrenaturais com ele. Sentir-se amado verdadeiramente. É isso, gente. É Deus falar para você ir para lá, para você ir para cá, e às vezes você não entende, mas é aquilo que ele quer, e quando você vê aquilo que é verdadeiramente que era para ser feito. É quando você vai dar um passo em falso, o Espírito vem e fala, não faça isso, você não sente paz. Só que, gente, é uma brisa suave, como eu falei. Não é algo que vem... Gente, tem gente que fala Espírito Santo. A pessoa não para de orar. Não para de falar. Gente, como é que você vai ouvir Deus se você não para de falar? A oração na quietude é alinhar seu coração com o papai. E só quem pode fazer isso, gente, é o Espírito Santo. E é um privilégio que nós cristãos temos hoje, gente. E, gente, qual o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo e não pela nossa cabeça? Sabe o que é maravilhoso, gente? É que você não precisa ficar perguntando para outras pessoas o que você tem que fazer, como você deve agir em relação a qualquer assunto da tua vida. Você não precisa ficar procurando pessoas, porque o próprio Espírito Santo te coloca na linha dentro da vontade de Deus. Você não vai precisar mais ficar perguntando para as pessoas. Quando ocorre alguma coisa, você vai falar direto com o papai. Você vai falar com Jesus. O Espírito Santo vai te guiar. Ele vai transformar aquele mal em bem. E você vai sair
Você não vai viver pelas circunstâncias e emoções, você vai aprender a viver pela fé. Meu irmão, minha irmã, isso é tão incrível. É tão incrível. E eu sei que você quer isso para você. Então renda-se. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, ser guiado pelo Espírito. Você tem que ter confiança, coragem e ousadia. Você tem que ter coragem e ousadia. E essa coragem, na obra consumada da cruz, ela já está dentro de você. Você já tem tudo o que precisa, gente. Todos nós queremos saber como ouvir de Deus, né, gente? Muitas pessoas perguntam, como que eu ouço Deus? Gente, Deus, ele é misterioso em algumas situações. E muitas vezes nós não teremos como compreender tudo o que ele está fazendo. Nós não temos que compreender nada, a gente tem que crer. A gente tem que aprender a andar e fluir no Espírito. Não queira entender. Nós temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente e não pela nossa emoção, gente. Seria muito fácil para Deus nos dizer tudo o que Ele quer de nós. Seria fácil, né, gente? Deus chegar assim, ó, Vinícius, eu quero isso. Seria perfeito. Mas Deus, Ele quer que nós façamos essa busca. Ele deseja que nós caminhemos em fé. Ele quer que nós aprendamos a crescer, aprendamos a crescer pelas nossas próprias pernas através da condução do Espírito dele. E às vezes nesse caminho nós podemos cometer erros, mas nós vamos voltar atrás e não vamos ter medo de recomeçar, porque o Espírito Santo está nos conduzindo. Meu irmão, minha irmã, você pode caminhar de forma dinâmica no Espírito. Sabe o que significa ouvir de Deus? Mas para isso, meu irmão, minha irmã, você não pode ficar perguntando para todos o que você deve fazer. Cada vez que você tiver um problema, você corre para o teu pastor. Aí fica difícil, gente. Você precisa permanecer em Deus, conhecer a sua palavra, aprender a se guiar pela paz que Cristo já te deu, e você poderá ser guiado pelo Espírito Santo a partir do momento que você se entregar a Ele. Gente, Paulo disse isso nessa passagem que eu falei de 2 Coríntios. 2 Coríntios 3:6, para quem não pegou. Paulo diz aqui, gente, nessa passagem, no início aqui que eu falei, que nós não deveríamos ser guiados pelas leis da aliança antiga, ou mesmo as leis que nós próprios criamos. Gente, o que mais tem é cristão sendo caminhado por leis que o homem criou, gente. Leis denominacionais da religião. Todo mundo tem um monte de lei, gente, e regra. E eles querem que a gente siga. Mas Paulo disse, eu estou aqui para te ensinar a ser guiado pelo Espírito Santo. Gente, 2 Coríntios 3:8 diz assim, como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Olha só, gente. Nós temos a oportunidade mais gloriosa da nossa vida. O Espírito de Deus vive em nós e nós temos a oportunidade mais gloriosa da nossa vida. E quando a gente precisar fazer qualquer coisa, gente, com relação a qualquer assunto, qualquer situação da sua vida, Deus vai te guiar através do seu Espírito. E isso é maravilhoso. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com sua unção vos ensina tudo. E ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou. Permanecei nele. Gente, essa passagem aqui fala sobre unção. Essa unção é a presença, o poder e a capacidade de Deus. Gente, nós pregamos a palavra pela unção do Espírito.
Nós vemos várias pessoas que não têm qualquer tipo de formação adequada para pregar, para falar em público, e são pregações incríveis, gente. Isso é unção do Espírito. Mas quando nós estamos ungidos por Deus para fazer alguma coisa, gente, isso se torna muito simples e fácil. Nós somos ungidos para diversas coisas. Você pode ser ungido para pregar, para cantar, para ensinar. Outras são ungidas para ser mãe. Outros são ungidos, um pai ou um homem de negócio, gente. Não quer dizer que você precisa apenas ter um cargo da igreja, gente. Como eu falei, uma pessoa cheia do Espírito, ela é exemplar em tudo que ela faz, gente. No trabalho ela é uma referência, em casa ela é uma referência, na igreja ela é uma referência. Ela exala amor, ela exala bondade, ela tem domínio próprio. Ela não vive pelas circunstâncias, ela vive pela fé. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, aqui em Romanos 7, capítulo 4, eu quero compartilhar essa palavra com você. Romanos 7, 4 diz assim: de modo análogo, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Gente, o que significa essa passagem? Se você tentar viver sob a lei, como a maioria dos cristãos vivem, dentro com a misturada da velha e da nova aliança, se você tem muita regra, regulamento para a sua vida, você de alguma forma vai expulsar da sua vida a ação do Espírito Santo. Isso é muito grave, gente. Muitas coisas, dessas coisas aí, vão ministrar morte no seu coração, gente. Existe uma liberdade incrível quando você é guiado pelo Espírito Santo. Você é livre, como disse, nós somos livres em Cristo, está consumado, e a gente sente essa liberdade, gente. Ele vai te guiar conforme os desejos do Senhor para a sua vida. Deus quer suprir todas as nossas necessidades no corpo de Cristo, e Ele vai usar cada dom para cada coisa, gente. Mas você tem que se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Muitos cristãos vivem em cima de regras. É regra para cá, regra para lá. E, gente, isso não é errado. Mas se esquecem que a nova lei trazida por Jesus Cristo é a lei do amor. Enquanto não estiverem andando em amor, não haverá mudanças. Como eu disse, a maior característica de uma pessoa cheia do Espírito é o amor. E para andar em amor, existe apenas uma forma: ser guiado pela liderança do Espírito Santo de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, um alerta para você. Se você é um cristão e se você não está muito empolgado, muito assim maravilhado com seu relacionamento com Deus, provavelmente, meu irmão, minha irmã, essa é a única coisa que está faltando para você viver o melhor de Deus na sua vida. E essa empolgação só é possível quando caminhamos no Espírito. Não é por força própria, gente, não é um protocolo. Tem gente que tem protocolo para orar, tal hora, tal. Não, gente, você quer ficar na presença do Senhor o tempo todo. Existe uma passagem que eu li num livro nesses dias, que uma pessoa, aconteceu até com um amigo que está aqui na live, o Gleif. Ele me contou uma coisa que me chamou muita atenção. Uma pessoa que misturava a velha e nova aliança queria falar para ele. Ele me mostrou algumas conversas e ele, no coração dele, ele falava: não é assim. Quando eu estou louvando, eu já estou orando. E não, a pessoa falou: não, tem que louvar para depois orar. É um protocolo. Eu louvo, depois eu adoro, depois eu peço e acabou. É um protocolo. E não é assim, gente. Oração não é assim na nova aliança. Você tem liberdade. E essa liberdade te dá uma vontade de estar sempre na presença dele, gente.
Gente, eu tô aqui fazendo meus trabalhos, daqui a pouco eu deito essa cadeira e coloco uma musiquinha de soaking, que eu botei aqui agora, não sei se vocês estão ouvindo de fundo, e eu fico aqui com Jesus. Gente, hoje de manhã eu tive uma experiência com Jesus, foi fenomenal. Então, gente, são experiências, é você ter intimidade, você tá ali com Ele. Não é você ficar pedindo para Ele resolver teus problemas, gente. Meu irmão, minha irmã, a sua mente, por muitas vezes, vai te levar para longe das coisas de Deus. Por isso nós precisamos pedir a Ele, para que nós sejamos guiados pelo Espírito, meu irmão, minha irmã. Ao invés de sermos guiados pelos pensamentos que fluem da nossa cabeça do jeito que a gente bem entende. A gente precisa aprender a pensar com a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, como diz na palavra. Nós precisamos aprender a pensar como Deus pensa, através do estudo da palavra dele. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem pagar o preço de comunhão. E, gente, quando você cria intimidade com o papai e começa a ser conduzido pelo Espírito Santo, você não pede mais nada, porque você não quer mais nada, você só quer estar na presença dele. E verdadeiramente, Mateus 6,33 começa a ser a palavra viva na sua vida. Buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o restante vos será acrescentado. Ou outras traduções, e todas as coisas. Gente, quando você tem comunhão, você sabe o que você faz? Ele vai estar em primeiro verdadeiramente. E ali fala, todo o restante ele vai acrescentar. Gente, eu não estou nem aí preocupado que ele vai acrescentar. E, gente, vou te falar uma coisa. Você não tem noção do que ele acrescenta na tua vida. É muito, 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 muito além do que você pode pedir ou pensar. E às vezes, meu irmão, minha irmã, algo te passa pela cabeça e ele te dá. Ele olha para você, servo bom e fiel. Toma, filho, presentinho. Toma, filho, você não pediu nada. Toma, filho, isso aqui. Toma isso aqui. Toma isso aqui. Gente, é incrível. É o que eu estou vivendo hoje. Muitas coisas sobrenaturais estão acontecendo na minha vida, gente. Então, por isso que eu digo, não adianta querer mudar a minha ideia. Eu vivo o sobrenatural de Deus hoje na minha vida, gente. E eu quero que você viva. Gente, olha o que diz. Estou terminando já, tá? Efésios 1:17. Olha só. Isso aqui é muito interessante. Efésios 1:17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação, para poderes realmente conhecê-lo. Que ele ilumine os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança que seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza de seu poder para nós, os que cremos conforme a ação do seu poder eficaz. Gente, as pessoas me perguntam muito sobre oração, como eu oro pelas outras pessoas. Está aqui como Paulo orava para as pessoas. Paulo não orava pelo problema das pessoas, não. Ele pedia que as pessoas tivessem espírito de revelação, espírito de sabedoria, que eles conhecessem a Jesus, espírito e verdade. Gente, ele pedia isso para as pessoas. Ele não orava para o marido voltar, para a esposa voltar de quem, não sei quem. Essa é uma ação de intercessão. E, gente, nessa passagem, ele orou pela igreja pedindo 3 coisas aqui. A primeira coisa que ele pediu aqui, para que a igreja tivesse a sabedoria e a revelação para conhecer Deus verdadeiramente. E eu te digo agora, meu irmão, minha irmã, se você quer conhecer algo profundamente na sua vida, qualquer coisa profundamente, você quer conhecer algo do mundo profundamente, esquece tudo, gente. Conheça só Deus profundamente. É o suficiente. Não apenas sobre Deus, mas conheça Ele pessoalmente, meu irmão, minha irmã. Conheça o seu coração lindo, maravilhoso.
E cria intimidade com esse coração, com ele. Gente, ele disse também nessa passagem que ele orava para que aquelas pessoas conhecessem o seu chamado e a herança que eles tinham em Jesus Cristo. Gente, herança é algo que nos é dado. Ele é transmitido a você. Gente, você tem noção do que nós temos pela graça imerecida, pelo favor de Deus na nossa vida? Gente, nós temos pecados perdoados, nós temos justiça, nós temos paz, nós temos alegria, temos o Espírito Santo, nós temos provisão, nós temos tudo através da obra consumada da cruz de Jesus. O Espírito Santo está nos guiando através disso, gente. Isso é muito profundo. Gente, dentro desse segundo ponto aqui, Paulo disse ainda que nós precisamos conhecer a nossa herança. Nós podemos ter todo tipo de conhecimento em nossa mente, meu irmão, minha irmã. Mas se você não conhece a Deus e não sabe quem você é em Cristo Jesus, você pode ser até uma pessoa brilhante. Mas eu tenho certeza que você não é feliz. Enquanto você não descobrir sua identidade de quem você é em Cristo, você nunca vai ser feliz plenamente. E por último, ele fala aqui, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos conhecer o poder. Nós precisamos conhecer o poder que está disponível para nós, como crentes em Jesus Cristo. Gente, nós precisamos sempre depender da unção de Deus, ao invés de depender do que nós sabemos, gente. Você pode saber muito, você pode saber a Bíblia decorada, mas se Deus não estiver com você, a presença dele, o que você sabe não faz nenhum sentido. Gente, eu tenho muita coisa a aprender ainda. E quando algumas pessoas vêm com algo novo, eu acho incrível, aí eu vou pesquisar aquilo. Não é isso mesmo? Gente, eu li a Bíblia inteira uma vez só. Inteira. Agora eu estou relendo sobre o olhar da nova aliança. Com calma. Às vezes eu tenho que ler a Bíblia, Gente, é algo tão prazeroso ler a palavra que você, quando você é guiado pelo Espírito, você não quer parar de ler. Porque ele vai revelando os tesouros. E você chora de emoção. Gente, é incrível. E olha só, meu irmão, minha irmã. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou aqui falar uma última passagem para você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7. Diz assim. Resume que nós falamos algumas coisas que a gente falou. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te fies em tua própria inteligência e entendimento. Com todos os teus caminhos, reconhece-o e ele endireitará as suas veredas. Gente, isso é lindo, é uma passagem, é um provérbio que todo mundo proclama, mas quem que vive isso? Gente, se nós achamos que sabemos tudo, nós não pediremos nada para Deus, gente. E como eu disse, Deus já nos deu tudo através da nova aliança. A gente não tem porque a gente não se apropria. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ter a consciência que nós precisamos nos alimentar. Alimentar a nossa mente com conhecimento. Alimentar o nosso corpo com alimento. Mas principalmente alimentar o nosso espírito, a nossa alma. E isso nós vamos conseguir com intimidade, deixando o Espírito conduzir a nossa vida. Gente, normalmente o principal se torna secundário. Nós cuidamos do corpo, cuidamos da mente e não cuidamos do espírito. Normalmente é assim. E quando nós cuidamos do espírito, o restante, gente, o Espírito Santo vai te conduzindo, como você deve cuidar do seu corpo, como você deve cuidar da sua mente. Ele conduz a sua vida totalmente. E nós ficamos lutando, sendo que para resolver as coisas do nosso jeito, de maneira carnal. E depois que a gente não consegue, aí nós falamos assim: eu deveria ter ouvido Deus. Não é assim, gente, que acontece?
Ou seja, às vezes nós pensamos que sabemos que algo é certo pela nossa própria vontade, quando nós devíamos ouvir a Deus. E como nós ouvimos a Deus? Através da brisa suave do Espírito Santo que habita em você. Eu espero que essa palavra, meu irmão, minha irmã, tenha tocado o seu coração. Obrigado por estar comigo até essa hora aqui, gente. Sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade de falar da palavra dele para tantas pessoas que estão aqui. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa, se você verdadeiramente crê que você recebeu o Espírito Santo, você recebeu hoje, mas você tem que proclamar e crer que isso aconteceu. E a característica de você ser batizado no Espírito Santo não quer dizer que você vai ficar rodopiando, não quer dizer que você vai ficar rodando, ou até mesmo você pode ser batizado no Espírito e não estar falando em línguas imediatamente. Isso é um dom. Então, gente, vamos ser simples, com uma fé de criança, simples e confiando. Uma fé simples, você muda a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha tocado o seu coração. Vamos orar. Quem chegou depois, não esquece de dar seu like, compartilhe a live, faça seu comentário. E quem não gostou, bota o dislike, porque isso é um feedback para mim. Tá bom, gente? Amo vocês em Cristo, vamos orar. Senhor amado, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, obrigado por ter me usado. Obrigado por ter falado através da minha boca. Eu peço a Ti que aqueles irmãos e irmãs que estão aqui presentes, que abriram o coração, Espírito Santo, revela a verdade. Mostra para eles a verdade verdadeira, aquela verdade que muda a nossa concepção de vida. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão aqui, Senhor, tenham a revelação do Teu Espírito. Que elas verdadeiramente andem de acordo com os seus sonhos, Deus. Muitos aqui estão atribulados, vivendo pelas circunstâncias. Que eles aprendam a andar em fé. Que eles aprendam a ser conduzidos pelo Espírito. Senhor amado, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por estar aqui, Senhor. Eu consagro essa noite no Teu altar. E que amanhã seja um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar comigo até agora. Te amo em Cristo Jesus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista.
e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.